Boa tarde, pessoal. Estamos na página 127, números ordinais. Os números cardinais são os números que usamos para representar a quantidade. Então, são os números que a gente sempre vê, os cardinais. São 1, 2, 3 e assim por diante. Na aula de hoje, vamos conhecer os números ordinais. Usamos os números ordinais para representar ordem e posição em uma lista. Então, a ordem, quem vem primeiro, quem vem segundo. Considere a seguinte situação. A turminha foi ao parque de diversões. Logo que chegaram, fizeram uma fila em frente à roda gigante. Veja a posição de cada um. Então, para descrever a posição na fila de cada integrante, poderemos usar os números ordinais. Então, a gente chama de números ordinais porque indica ordem. E para indicar ordem, a gente não pode esquecer dessa bolinha aqui, ó. Porque se eu não colocar esse sinalzinho aqui de ordem, ele fica um número normal, ó. Vai ficar um 1 puro. Se eu coloco, ele vira um número ordinal. Então, olha só. Primeiro, Bruno. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, os números ordinais, eles são falados assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No caso, o primeiro foi o Bruno, segundo, Clara, terceiro, Hugo, quarto, Gustavo, quinto, Samantha. Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. O sexto foi o Gabriel, sétima foi a Isabela, oitavo foi o Vitor, nono, o Thales, décimo, professor Estela. Então, a gente colocou até o décimo para vocês perceberem como é que fala. Então, vou falar de novo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Página 128. Podemos representar um número ordinal utilizando o numeral da posição a qual ele se refere com uma pequena bolinha à sua direita. Foi o que eu disse. Veja, então, número 1, posição 1. Chamamos de primeiro. Olha lá, botou a bolinha, fica primeiro. Olha lá, ó. Tá todos os nomes até o décimo, para vocês também aprenderem a escrever, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se eu fosse ler esses números cardinais, eu não iria ler como primeiro, eu ia ler como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque não tem a bolinha. Então, aqui explica quem vem primeiro, quem vem em terceiro, quem vem em quinto. E aqui tem as atividades na 129 explicando isso, ó. Para você completar quem falta. Para falar quem é o primeiro vagão. Aqui, ó. Pinte o primeiro vagão de azul. Só você perceber qual é o primeiro vagão. E vai pintar de azul. E assim sucessivamente. Ok? Aqui também é para colocar em ordem. Lá na 130 também fala sobre os números ordinais. E na 131 também vai explicar mais ou menos o que é para ser feito aqui no 7. Aqui é para botar as ordens, ó. E você, ó, um exemplo aqui, ó, do 8. O primeiro mês do ano qual é? Qual é o primeiro mês do ano? Eu vou dar um exemplo, hein? Já? Isso aí. E aqui tá falando dos números ordinais e você vai colocar a resposta. Boa sorte.